Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui na Rede Previdência, você fica atualizado de todos os temas relativos ao direito previdenciário. E diariamente você é atualizado em apenas 10 minutinhos. Se você ainda não está inscrito, essa é a oportunidade, não perde. Clica no sininho e todos os dias recebem a notificação para ouvir as notícias diárias. E hoje, dia 13 de julho de 2022, nós vamos falar de 3 temas bastante interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre os precatórios, que já estão aí sendo liberados, estão perto de ser liberados. Vamos falar um pouquinho sobre a não devolução de benefício recebido por erro do INSS. Por fim, vamos ainda tratar um pouquinho sobre a competência da Justiça Estadual para julgar ações decorrentes do acidente de trabalho. Vamos começar falando um pouquinho sobre a não necessidade de devolver benefício que foi recebido de boa fé. Esta decisão vem lá do TRF5, da segunda turma recursal da Seção Judiciária do Ceará, que decidiu que uma beneficiária não deveria devolver os valores recebidos, posto terem sido recebidos de boa fé, e havia sido um erro perpetrado pela autarquia, pelo INSS. Em primeira instância, ficou-se decidido, então, pela não devolução, né, dos valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário. No entanto, a autarquia recorreu dessa decisão, requerendo que fosse feita essa devolução. Ao analisar este caso, a segunda turma recursal da Seção Judiciária do Ceará, então ali do TRF5, destacou o entendimento da tese já pacificado, né, no STJ, que trata-se do tema 976, que diz o seguinte: com relação aos pagamentos indevidos segurados decorrentes de erro administrativo, material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove a sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Então, é justamente esse o caso prático, né? A turma disse que ainda relembrou que os benefícios previdenciários possuem uma natureza alimentar e, logo, está pautado pelo princípio da irrepetibilidade, ou seja, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe as parcelas tidas por indevidas pela administração. E, neste caso prático, a autora restou, né, provado que não lhe era possível constatar esse erro pela autarquia e que ela recebeu efetivamente de boa fé. Então, diante dessas circunstâncias, a turma negou o recurso do INSS e manteve a decisão que determinou a não devolução de valores. Em relação à competência para julgamento de benefícios por incapacidade decorrente dos acidentes de trabalho, né? Julgando, então, um recurso manejado por um segurado, a segunda turma do TRF1, do Tribunal Regional da Primeira Região, entendeu que não era competência do tribunal julgar um processo que tratava-se de concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho e determinou que este processo fosse remetido para a Justiça Estadual para ter o segmento, então, o curso normal aí do seu feito. O que acontece é que existe uma competência determinada pela Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 109, estabelece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações decorrentes de acidente de trabalho, inclusive no tocante à concessão, restabelecimento, concessão e revisão desses benefícios. Então, nesse sentido, está já consolidado o entendimento do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, do STF, na súmula 501, né, que diz que compete à Justiça Ordinária Estadual o processamento e julgamento de ambas as instâncias das causas decorrentes de acidente de trabalho, ainda que
promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, que é justamente o caso aqui prático. Um recurso decorrente da vara de acidente de trabalho manejado frente, o Tribunal Regional Federal. Nesse caso em que o benefício que está sendo discutido é um benefício decorrente de acidente de trabalho, a competência é originária da Justiça Estadual. Então, toda vez que houver acidente de trabalho, a gente deve sim recorrer à Justiça Estadual. Havendo, então, insatisfação da decisão de primeira instância, na sentença, a gente deve manejar esse recurso para a própria Justiça Estadual, sendo de competência, então, do Tribunal de Justiça do Estado o julgamento deste recurso. Foi essa, então, a decisão colegiada, em que, nos termos do voto do relator, reconheceu a incompetência recursal do TRF1 e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Corte, então, competente para processar e julgar o processo em todas as suas instâncias. Tá? Então, a decisão já simulada, entendimento já bastante pacificado nesse sentido. É diferente daquela situação que a gente trouxe aqui na semana passada, que tratava da competência delegada. O que é a competência chamada delegada? Quando, na sua localidade, próximo ali no raio de 100 quilômetros, não há nenhuma sede da Justiça Federal. Então, a Justiça Estadual pode julgar aquela ação, e não necessariamente decorrente de acidente de trabalho, de qualquer natureza. Mas, nesses casos em que não tratasse de acidente de trabalho, aí sim a gente vai ter a remessa do recurso para o tribunal, porque nesse caso houve, assim, uma delegação, né? A Justiça Federal delegou à Justiça Estadual aquela análise, mas a competência recursal é da própria Justiça Federal, diferentemente do que acontece nas causas decorrentes de acidente de trabalho. Tá? Por fim, vamos falar um pouquinho sobre precatórios. Os precatórios estão aí perto de serem liberados o pagamento, né? O pagamento ir para efetivamente o banco e o segurado ter, então, enfim, o seu processo finalizado com o recebimento desses valores. Porém, diante das inovações trazidas pela PEC, a chamada PEC dos precatórios, aprovada no final do ano passado, nós não teremos o pagamento de todos os precatórios inscritos, né? Os precatórios são inscritos um exercício antes, né? A inscrição desses precatórios, e todos os precatórios que eram inscritos vinham sendo pagos no âmbito da Justiça Federal, no âmbito, então, da União. Ocorre que, com as limitações orçamentárias trazidas pela PEC, não há orçamento para pagamento de todos esses precatórios. O TRF4 já divulgou a sua lista e já disse que alguns benefícios, alguns precatórios inscritos, não serão pagos neste ano de 2022, indo para a fila preferencial de 2023. Ainda essa semana, o TRF3 também divulgou e já informou que não serão pagos todos os precatórios, ficando alguns precatórios a serem pagos no ano de 2023. E ontem foi a vez do TRF2, o TRF da 2ª Região, também informando que não serão pagos a totalidade dos precatórios, devendo, então, alguns precatórios serem pagos somente em 2023, né? Essa limitação trazida, né, pela PEC, que foi aprovada no final do ano passado, remete realmente à PEC dos precatórios, que é a Emenda Constitucional 114 de 2021, estabeleceu esse limite anual para os pagamentos a partir justamente de 2022. Existe a preferência, uma ordem de preferência, né? A preferência são os pagamentos de natureza alimentar,
Uma das grandes polêmicas que a gente está agora acompanhando é justamente porque os tribunais têm anunciado as suas listas, e dentre essa lista, os destaques de honorários periciais, de honorários contratuais que haviam sido feitos nesses precatórios estão fora dessa lista de pagamento, né? Mesmo que tenham natureza alimentar, mas estão fora dessa lista de pagamento. Então, o cliente vai receber e o advogado não vai receber a sua parcela, por conta dessa limitação orçamentária. Estamos acompanhando o TRF1 e TRF5, ainda não divulgaram essas listas e nós continuaremos acompanhando. Caso você tenha algum valor a receber a título de precatório, procure seu advogado para que você possa saber, né, se você está ou não nessa lista já divulgada nesses últimos dias. Essas são as nossas notícias de hoje. Nós estamos aqui sempre acompanhando e em cima das notícias para que você fique sempre atualizado. Vamos, na próxima semana, nos encontrar novamente.